Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, nos ungindo, nos capacitando para que a gente possa dialogar. Isso aqui é um diálogo, eu e você, tratando sobre verdades absolutas, verdadeiras e reais da nossa vida, que é as decisões. Eu preciso decidir, você precisa decidir. Nós precisamos fazer as boas escolhas. E eu quero ler um texto para você que está lá em Hebreus, carta ao qual escrita ao povo hebreus para tirar algumas dúvidas. E é interessante que ele vem falando sobre a fé, os heróis da fé. Em um dado momento ele traça de que esses heróis, alguns moraram em cavernas, viveram uma vida completamente, absurdamente no Senhor, decidindo viver uma vida no Senhor. E aí a palavra traz para a gente, nesse verso de número 1 do capítulo 12, dando continuidade a esse exemplo que ele estava falando dos heróis da fé, e ele diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, aqui aqueles lá de trás, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Gente, que palavra fantástica, gente. Que palavra linda, que motivação maravilhosa para o meu coração, para o seu coração. Portanto, ele começa dizendo assim: portanto, mas, todavia, você precisa tomar uma decisão. É isso que a palavra diz, e ele diz assim: olhe lá para trás, olhe para os heróis da fé, olhe como eles viveram. Você precisa tomar uma decisão baseada, pautada em Deus. Mas olha para os exemplos. A palavra de Deus, ela é cheia de exemplos para a minha vida e para a sua. E é interessante que ele diz assim: nós, eu e você. Ele podia dizer eu, não, ele diz nós. Meus irmãos, a gente precisa seguir o exemplo. A gente precisa olhar as decisões, o exemplo daqueles que testemunharam o Evangelho, que testemunharam Cristo. Olhar para Paulo, olhar para Pedro, Estevão, por aquelas mulheres bondosas que estão lá em Atos dos Apóstolos. Olhar também pelas pessoas lá no Antigo Testamento, pastores, profetas, homens e mulheres que romperam com o mundo para viver uma vida digna, decidiram viver uma vida digna. E é interessante quando a gente olha lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebereis da virtude do Espírito Santo. Algumas versões diz: mas recebereis poder. E ele diz: para que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É muito interessante, porque eu e você, nós somos chamados para ser testemunhas do Evangelho, testemunhas de Deus, testemunhas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossas decisões na nossa vida, elas têm que refletir, reverberar sobre a Trindade. Você entende isso? Tudo que eu e você decidirmos na nossa vida tem que levar para a glória de Deus, para o Evangelho da paz. Você entende isso, meu irmão? Nós precisamos tirar então, como a palavra disse de uma forma muito clara, ele diz assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha, de todo empecilho, de tudo aquilo que é ruim nas nossas vidas, de todo o embaraço, principalmente de todo o pecado que nos envolve. E aí ele diz assim: olha, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Mas a gente pode entender o que é se livrar desse embaraço e empecilho. É exatamente nos livrarmos de tudo aquilo que é obstáculo,
de tudo aquilo que nos impede ao nosso alvo, que ele diz lá na frente, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, ele nos dá uma direção, ele nos dá um norte, um conselho, mas que nós devemos correr perseverando nessa corrida. Não é correr de qualquer forma, porque pode ser que nessa corrida das tuas decisões, das minhas decisões, a gente vai ter obstáculos que a gente vai ter que pular. Quem já um dia foi no exército, no quartel, existe uma pista de obstáculos que é muito interessante. Não é só um tipo de obstáculos, são vários obstáculos. Tem que você subir em corda, tem muro, tem lago, tem água, tem vários tipos de obstáculos. Você precisa rastejar, precisa ir por cima, por baixo, pular, enfim. A vida não é diferente. Mas quando eu decido e faço as boas escolhas da vida, eu vou ter a estratégia correta para caminhar nessa proposta que nos é feita por Deus para mim e para você. E qual é a proposta que Ele nos faz? Vida e vida em abundância. Decida pela vida, meu irmão. Não decida pela morte. Decida pela vida. E a vida nós encontramos em Jesus Cristo, o Senhor da vida. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreve, meu irmão, minha irmã. Dá um like, toca o sininho e envia para teus amigos. Deus te abençoe. Queridos, eu queria que você acessasse o link de descrição que está aqui embaixo, porque aí tem mais conteúdo para você desse estudo.